As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Lei número 1. Não ofusque o brilho do mestre. O que será que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Bom, em todos os tempos, principalmente daquela antiguidade, aqueles que eram postos no trono faziam de tudo para se segurar nele. E havia necessidade de ser como o sol, como o Rei Sol, como um Deus, que todos olhassem só para ele, dependessem dele. Quando surgia alguém com destaque intelectual e carisma, surgia também o perigo, porque faziam aliados e a massa era manipulada e se aliavam a ele. Robert Greene conta a história do rei Luís XIV e Fouquet, um brilhante ministro das finanças, que fora tirado de circulação por ser brilhante, por ter mostrado seu brilho. Em paralelo, a Bíblia é riquíssima em mostrar narrativas sobre o poder de liderança, sabedoria, e oferece vários exemplos para nos ensinar como agir nesses casos. Porque não estamos isentos desse tipo de exclusão. Vamos então ver como Davi agiu com o rei Saul, que tentou todas as formas para lhe cortar a cabeça e não conseguiu. Por que o rei Saul não conseguiu eliminar o brilhante pastor guerreiro e carismático Davi? Então, o que diz a lei? Não ofusque o brilho do seu mestre. Lei número 1. Quem tenta mostrar o que sabe e o quanto sabe para o mestre, a fim de se promover, poderá ter o efeito oposto, porque quem chega no poder não está nem aí com a sabedoria de ninguém. 1 Samuel, capítulo 18, verso de 7 a 9, conta que a inveja ou medo, sei lá, de Saul cresceu quando ouviu e percebeu que Davi estava ganhando popularidade muito maior que Saul. Esse ressentimento se transformou em ódio, levando Saul a tentar matar Davi várias ou muitas vezes, sem êxito. Em nosso cotidiano, nos deparamos com estas mesmas situações. O ser humano em nada mudou. Por exemplo, em um círculo de amigos, ou sala de aula, ou consultório médico, sempre tem um líder. Não queira ofuscar o brilho, porque se fizer, será banido. Esta lei número 1 está dizendo: coloque-se no seu lugar e não queira ofuscar o brilho do mestre. Não queira ofuscar o ensino do professor. Não queira baratinar a consulta do médico. Por quê? Estão ali por mérito e não irão abrir mão deste lugar, custe o que custar. Quando você quiser ganhar o coração de alguém, respeite sua autoridade, seja paciente, inteligente. A vida é uma roda gigante. Então, paciência e inteligência o tempo todo para chegar a sua hora de subir ao topo, de estar lá em cima. O livro mostra como Galileu saiu da pobreza
com suas descobertas. Ao descobrir as luas de Júpiter, ofereceu para os governantes da família Médici. Galileu não foi no palácio mostrar que era genial, que tinha descoberto as luas de Júpiter, mas encomendou um emblema representando Júpiter, o deus daquela família Médici, sentado entre 4 estrelas, sentado ali numa nuvem de 4 estrelas. Para o pobre Galileu, que vivia da ciência, foi o maior golpe de sua vida. Galileu deu para aquela descoberta a interpretação gloriosa da ascensão dos Médicis no poder. E isso, sabe o que ele ganhou com isso? Um belo cargo e excelente remuneração salarial. Isso se chama respeitar e dar honra a quem tem honra, como está escrito em Romanos 13:7. Paulo sabia muito bem o que era isso. Paulo era um gênio, mas ele respeitava e dava honra a quem tinha honra. Por isso que em certo momento ele diz: me fiz de tolo para ganhar o tolo. A Bíblia também mostra a jogada de mestre de Davi, que, sendo guerreiro muito melhor que Saul, teve oportunidade de acabar com a perseguição, mas respeitou o cargo dele. Reconheceu a autoridade de Saul e não preferiu ser o famoso que assassinou o rei. Você pode ler isso em 1 Samuel, capítulo 24, versos 6 a 7. A humildade atrai a graça divina. A humildade atrai a graça do rei. A humildade atrai a graça do professor. A humildade atrai a graça do médico, porque eles até entendem que você é sábio, mas sabe se conter. 1 Pedro 5, verso 5 a 6, diz isso. Espere com paciência, porque serás exaltado no tempo de Deus, como Davi e muitos outros. Aliás, quem é que põe e tira alguém do poder? Próprio Deus. Galileu e Davi são bons exemplos de perspicácia, sabedoria e paciência. Não divirja do ponto de vista de quem está em cargos acima de você, ou acima do seu, ou de quem está com um microfone na mão, como se diz muito frequentemente. Porque você vai rodar, vai se envergonhar diante de todos. Atue, quando eu falo atue, seja ator mesmo. E espere com paciência. Salmo 40, esperei com paciência. Isso é sabedoria e liberdade. Se Davi rodasse naquela perseguição, perderia a coroa. Se Galileu rodasse mostrando seu poder de pesquisa, perderia o prestígio, salário e posição no governo. Se José no Egito rodasse, não seria governador. Então, antes de medir força com alguém, pense no quanto poderá te custar lá na frente. Você já viu aquele ditado que é melhor ser um covarde vivo do que um herói morto? Quanto custa uma matéria de DP para você confrontar o seu professor? Quanto custa a recusa e aversão que conquistará em relação ao médico ou o professor que tentou discordar? Eles estudaram anos e anos para isso e, com certeza, não aceitarão opinião de quem não fez o mesmo.
Você já viu alguém que nunca fez faculdade de direito querer te ensinar regras ou ensinar para o advogado? Você já viu alguém que nunca entrou numa faculdade de medicina querer falar que o médico está certo ou está errado? Você já viu aquela frase: não ensine o padre rezar a missa ou o papa? Não adianta ditar regras para quem já conquistou o poder. E é por esta razão que Jesus disse: se te pedirem a capa, dê. Se te pedirem para andar uma légua, ande duas. Ainda você estará no lucro. Não somos bons o tempo todo e nem bons em toda a área. Por saber que não era bom o tempo todo e nem em todas as áreas, Salomão, quando foi proposto, ele pediu sabedoria para Deus. E Deus deu para ele sabedoria e riqueza junto. Então, se eu não sou bom em todas as áreas, posso ser um gênio em um assunto físico ou mental, mas preciso do conhecimento farmacêutico, do conhecimento do treinador, do conhecimento do chefe de cozinha. Eu não sei você, mas eu não gosto daqueles testemunhos que rebaixam a posição do médico. Isso não é fé, é usurpação de poder. Então, a lei diz: não ofusque o brilho do mestre, tá? Tem muita gente que, com aquela mentira de humildade, quer ofuscar, e de fé, quer ofuscar o brilho do mestre, do médico. Ai, o médico falou isso. Ai, mas eu já, falei isso para ele. Oh, quer usurpar o poder do mestre? Não ofusque o poder do mestre. É a lei número 1. Até o próximo vídeo. Bye!